Para nós podermos entender essa percepção do mercado sobre a política monetária aqui no Brasil, eu chamo para conversa neste momento Luiz Otávio Leal, que é economista-chefe da G5. Uma boa tarde para você, Luiz. Boa tarde, Estevão. Luiz, começo a pergunta falando aqui para os nossos telespectadores, que é a informação que nós mais desejamos saber, é claro. Deveremos ter um corte na taxa básica de juros brasileira amanhã? Bom, Estevão, a resposta a essa pergunta, tá, passa muito por que a repórter anterior tinha falado, do impacto desse acordo entre Estados Unidos e Irã, no ambiente, tá? Então, até semana passada parecia pouco provável que a gente tivesse um corte de juros, a gente estava com o mercado muito nervoso, tinha tirado na curva de juros qualquer chance de corte nessa reunião, só que com o advento desse acordo, o cenário se desanuviou, a pressão na curva de juros melhorou e aparentemente parece que o ambiente ficou mais propício, sim, para um corte de 0,25 na reunião de amanhã. Esse corte, ele é aguardado, mas as circunstâncias externas, tanto da política de guerra do presidente Donald Trump, que acabou encerrando o conflito agora há poucos dias, pelo menos esse é o discurso que chega para nós, a gente tem esses argumentos, né, por exemplo, do ambiente externo, mas também da política fiscal brasileira, alguns fatos que dificultam nós enxergarmos um panorama mais otimista. Dentro dessas circunstâncias, Luiz Otávio, a gente tem espaço para uma redução ou seria algo feito mais de forma artificial para agradar talvez o público que vai votar esse ano? Bom, Estevão, essa é uma discussão muito grande entre os economistas no mercado, a respeito do espaço, tá, que o Banco Central realmente tem para cortar os juros, tá? Então a gente tem, por um lado, essa questão de que o cenário ficou mais desanuviado, a pressão sobre o mercado diminuiu, a gente tem um dólar que, apesar de ter saído dos níveis mais baixos que teve nesse ano, ainda está num nível bastante razoável, tá? Poderia indicar um espaço para corte de juros, o próprio nível da taxa de juros, o nível da taxa de juro real aqui no Brasil é muito elevado. Agora, por outro lado, a gente tem essa questão que você levantou da parte fiscal, e aí a gente, às vezes, para o telespectador, parece uma ladainha de economista, né? Porque ficar falando da parte fiscal, mas o impacto disso sobre a inflação, ele é visível, tá? Porque nesse momento, particularmente, que a gente está num momento pré-eleitoral e que o governo Lula tem tomado várias medidas para tentar melhorar a popularidade dele, e boa parte delas são impulsionadoras da demanda agregada, tá? Da demanda por produtos, tá? Então a gente tem o Desenrola, que vai aumentar a capacidade de consumo do consumidor brasileiro. Você tem os programas Mover, né, para pagar, para dar financiamento para motoristas de carros e aplicativos. Agora estão falando de um Mover para motoristas de motoboys, motoristas entregadores de moto. A gente está falando até de um Desenrola para quem não está inadimplente. Isso tudo pressiona a demanda e pressiona a inflação, tá? Além disso, a gente tem não só a inflação corrente já acima do teto da meta, tá? Como a gente tem as expectativas de longo prazo totalmente desancoradas, tá? Então essa semana o Focus veio muito ruim, tá, para o Banco Central, tá? Então a inflação de 2028 chegando a 3,68%, quando a meta é 3, tá? Então isso tudo realmente diminui o espaço que o Banco Central tem. Eu acredito que, se ele realmente cortar os juros nessa reunião, a gente acha que seria o último desse ciclo, tá? Ele voltando a cortar só no final do ano, se o cenário ficar um pouco melhor aí em termos de inflação e em termos de perspectiva de política econômica.
O senhor comenta sobre a inflação e é interessante a gente trazer, né, o dado de que os alimentos têm pressionado muito a inflação, tem pesado no consumidor das pessoas. Há algo que a taxa de juros possa trazer um alívio também no bolso dos consumidores, visto o consumo, essas contas mais básicas? Ó, Estevam, não, tá? O que acontece com essa inflação de alimentos é o que a gente chama em economia de choque de oferta. Tá, então, a gente está passando nesse momento, é um período em que alguns produtos específicos estão passando por uma entre-safra, é o caso do tomate, é o caso da batata inglesa, é o caso da cebola, tá? E a gente vai ter o El Niño agora que deve piorar ainda mais essa situação, tá? Isso seria o que em economia a gente chama de choque de oferta, tá? Em cima de choque de oferta, a política monetária não tem efeito. Tá, então, por que que o Banco Central tem que subir os juros, dado que um choque de oferta não é combatido pelos juros, por uma política monetária mais restritiva? Porque no Brasil a gente tem um problema que vem desde a época da inflação elevada, que é a indexação da economia. Tá? O que que é a indexação da economia? É que todos os contratos no Brasil, sejam contratos de trabalho, sejam contratos de aluguel, por exemplo, eles têm cláusulas de reajustes pela inflação passada. Tá? Então, no Brasil, a gente acaba ficando no pior dos mundos, em que todo choque de oferta temporário, como é esse, por exemplo, que você citou dos alimentos, acaba virando um choque permanente, porque ele é incorporado nos contratos da economia através das cláusulas de reindexação. Tá? Então, eu acho que é, infelizmente, o consumidor brasileiro fica no pior dos mundos. Ele tem um aumento de preços por conta de um choque de alimentos, tá? E vai acabar recebendo um aumento também da taxa de juros, sendo que essa taxa de juros não vai ajudar a reduzir o preço dos alimentos no curto prazo. Luiz Otávio, e olhando para fora, para os Estados Unidos, amanhã o Federal Reserve também deve fazer o seu anúncio de como que os juros se comportam por lá. O que para você nós podemos aguardar da decisão, visto que estamos em uma semana com notícias positivas, com o fim da guerra no Oriente Médio, uma redução do preço do petróleo no mundo e dados que nos deixam um pouco otimistas, pelo menos a curto prazo, né? Bom, com relação ao Fed, né, ao Banco Central Americano, essa reunião vai ser uma reunião muito interessante porque ela tem duas características importantes. Tá? A primeira delas é que é uma reunião de fim de trimestre e, consequentemente, é uma reunião em que você tem a projeção, os membros do Fed, eles põem as suas projeções para PIB, para inflação, para taxa de desemprego e para a taxa de juros no final de 2026, final de 2027, final de 2028 e no longo prazo, tá? Então, a gente vai ter qual a visão que os membros do Fed estão tendo sobre essa mudança de cenário, tá? Em março, que foi a última vez que a gente teve essas projeções, a expectativa majoritária dos membros do Fed era de 2 cortes de juros esse ano. Tá? Então, a questão nesse novo cenário em que o mercado está na dúvida entre se o Banco Central americano vai manter os juros ou vai ter que, inclusive, aumentar os juros, tá? Essas projeções do próprio Fed vão balizar o mercado. A segunda característica interessante dessa reunião é que é a primeira reunião do novo presidente do Fed, o Kevin Warsh, tá? E vai ser, consequentemente, a primeira entrevista pós-reunião do novo presidente, tá? Então, essa reunião vai ser muito interessante para a gente saber o que o Kevin Warsh está pensando, tá? Porque até agora a gente não teve nesse período todo, desde a sabatina dele até agora, a gente não teve uma visão dele sobre o que está acontecendo. Se efetivamente esse aumento do preço dos combustíveis lá nos Estados Unidos por conta do aumento do preço do petróleo é simplesmente um choque de oferta,
e, como eu falei antes, não deve ser combatida pela política monetária, ou ele vê algum sinal de uma perenidade maior nesse choque e já esteja entrando em outros preços na economia e, consequentemente, o Banco Central americano tem que ser mais conservador, tá? O Kevin Warsh, ele tem, na sabatina dele, quando ele foi sabatinado para assumir o cargo de presidente do Fed, ele demonstrou ideias muito diferentes em termos não só da comunicação do Fed, como da própria, o parâmetro de inflação que o Fed segue, tá? Então a gente vai ter que ver nessa entrevista pós-reunião, qual será a postura do Kevin Warsh, tá? Então, eu acho que apesar de ter poucas dúvidas, muito menos dúvidas do que a gente tem aqui no Brasil com relação ao resultado, que deve ser a manutenção dos juros, essa reunião vai ser muito interessante por causa dessas duas características. Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5, muito obrigado aqui por despender seu tempo e conversar conosco na tarde de hoje. Foi um prazer, Estevão, sempre à disposição.